Normalmente, para dar aos pelos a forma adequada, basta penteá-los e fixá-los com gel, mas nem sempre esse é o caso. Em muitos casos, os pelos se projetam muito além da linha de crescimento das sobrancelhas e, portanto, violam sua forma correta, dando-lhes uma aparência desleixada e repulsiva. Um corte de sobrancelha competente ajudará a resolver o problema. A seguir, discutiremos como o procedimento é feito, por que é tão necessário e o que preciso para isso. Graças à correção, as sobrancelhas ficam bonitas, bem cuidadas e atraentes, características do cuidado. O cuidado com as sobrancelhas grossas implica seu corte regular. É necessário fazer isso se os pelos se tornarem muito longos. Você pode perceber isso escovando-os com uma escova no sentido de baixo para cima. Se os pelos tiverem crescido além da linha da sobrancelha, eles precisam ser aparados. As sobrancelhas são rígidas, indisciplinadas. Crescem incorretamente, por exemplo, para baixo, ou de forma desigual, sobressaindo em diferentes direções, sem estilo. Uma observação adicional. Durante o procedimento, não se empolgue com o corte de cabelo, caso contrário, há uma chance de cortar o excesso. Haja com cuidado, com atenção, sem pressa, ocasionalmente fazendo uma pausa no processo para avaliar o resultado. A simplicidade do procedimento permite que ele seja realizado em casa. Por outro lado, é desejável que a forma da sobrancelha seja definida pelo mestre. Isso simplificará muito a tarefa de sua manutenção posterior. De qualquer forma, o cuidado completo pode ser realizado em casa, do início ao fim. Quanto à ferramenta, a opção mais comum é a tesoura de manicure com lâminas retas. Você também pode usar tesouras profissionais, na fabricação das quais é usado aço médico especial. Elas são caracterizadas por lâminas estreitas com pontas arredondadas, graças às quais todas as ações são realizadas com grande conforto. E o procedimento em si se torna completamente seguro. Uma ferramenta especial, um aparador e perfeita para parar. O uso de uma máquina requer alguma habilidade, qualquer movimento descuidado pode fazer com que todo o trabalho não dê em nada, por exemplo, fazer uma mancha calva na sobrancelha. Independentemente da escolha da ferramenta, ela deve ser bem tratada com desinfetante, álcool medicinal ou tintura de calêndula. Em uma observação lateral. Não substitua o álcool por vodka, pois ele não tem força suficiente em comparação com o álcool. E muito importante que o local onde o procedimento será realizado esteja bem iluminado. A luz deve incidir de modo que os objetos no cômodo não projetem sombras no rosto. A melhor opção é a luz do dia difusa. Interessante. O cuidado com as sobrancelhas é necessário não apenas para as mulheres, mas também para os homens. Se as sobrancelhas forem muito grossas, espessas e se projetarem em diferentes direções, às vezes são tão longas que entram nos olhos. Você pode apará-las com segurança. Alguns homens acham que sobrancelhas bem cuidadas os tornarão menos brutos, mas estão errados. Limpas, sem pelos longos e rígidos, as sobrancelhas darão ao seu abandono mais atratividade. Também é recomendável cortar as sobrancelhas de pessoas idosas, pois nessa idade os pelos geralmente voltam a crescer bastante. A frequência do corte depende da velocidade de crescimento da sobrancelha. Em um caso, os pelos voltam a crescer em um período relativamente curto, cerca de 2 semanas, em outro caso, 2 ou 3 meses. A taxa de crescimento depende da época do ano. No inverno, ele não é tão ativo, tipo de cor, as sobrancelhas escuras precisam de correção frequente 1 a cada 2 semanas, as sobrancelhas claras e vermelhas crescem mais lentamente, corte-as uma vez a cada 5 meses. E possível aparar as sobrancelhas. Corrigir os pelos aparando-os com cuidado não só é possível, mas também necessário. As vantagens do procedimento podem ser atribuídas ao corrigir a sobrancelha, ela não perde sua densidade e não altera sua forma natural. Ao arrancar, há o risco de remover os pelos desejados, ao aparar, apenas aparar. A probabilidade de que o formato correto da sobrancelha seja preservado no segundo caso é muito maior. Facilidade de realizar o procedimento em casa. Esse plus decorre do anterior, a correção em casa não exige custos monetários, ao contrário do procedimento em salão de beleza. Foto antes e depois do corte de sobrancelhas. Entre as desvantagens do corte de cabelo independente, podemos distinguir: existe o risco de o resultado obtido não corresponder à imagem preconcebida.
A possibilidade de cometer erros ridículos como resultado de movimentos descuidados, formato mal projetado ou porque a ferramenta não está afiada o suficiente. Se houver uma lacuna, você terá de esperar que novos pelos cresçam por pelo menos 2 semanas, enquanto máscara falha com um lápis. No processo de corte, você pode facilmente ferir a pele, especialmente se não tiver experiência ou se algo o distrair repentinamente. Obviamente, as desvantagens acima não são tão críticas, portanto, não são um obstáculo sério para esse procedimento. Como aparar corretamente as sobrancelhas? As instruções passo a passo para aparar as sobrancelhas incluem várias etapas. Preparatoria. Antes de aparar as sobrancelhas, é necessário escolher as ferramentas certas: tesoura de manicure, tesoura especial para aparar sobrancelhas, feita de aço medico, fio, como meio de depilação sem ferragens, ou aparador de sobrancelhas, cuja lâmina é feita de titânio. Ou aço medico. A ferramenta não pode ser chamada de ferramenta feminina, pois na maioria das vezes é usada por homens para aparar bigodes e barbas, e também uma escova de rímel bem enxaguada. A escolha da ferramenta depende da conveniência de uso, cujo grau cada um determina por si mesmo. A única nuance é que o aparador não é muito adequado para quem nunca usou antes. Nessa etapa, você também precisa preparar um pente para os cabelos. Na loja, você pode comprar um pente especial para sobrancelhas ou usar uma escova redonda, limpa de cosméticos, escova padrão para rímel. A opção menos preferível é um pente de criança ou um pente com dentes pequenos. Criar o formato das sobrancelhas. Para fazer isso, o Caran d'Ache marca seus limites, o superior e o inferior. A forma específica depende das características do rosto, oval, formato dos olhos. Na ponte do nariz, as sobrancelhas não devem ser muito largas. De acordo com os cosmetologistas, sua largura ideal é 1/3, ou metade, do diâmetro da íris do olho. Acima do centro da pupila está o ponto mais alto da sobrancelha. Mais perto das têmporas, as sobrancelhas se estreitam, tornando-se uma faixa estreita. O procedimento propriamente dito, que inclui as seguintes etapas: comece afinando os pelos com um pente, movendo-se de baixo para cima. Em seguida, use uma ferramenta de corte para aparar suavemente os pelos que estão fora da borda da sobrancelha. Em seguida, os cabelos são cuidadosamente penteados para baixo e os que ultrapassaram o contorno inferior são cuidadosamente aparados. As sobrancelhas são penteadas na direção de seu crescimento. Procedimento para aparar as sobrancelhas em uma observação lateral. Se não houver um pente especial à mão, você pode passar sem ele. Basta mover os pelos para cima contra o crescimento deles com o dedo. O dedo deve ser segurado de modo que sua borda superior fique na linha superior das sobrancelhas. Todos os pelos que se projetam sob o dedo devem ser aparados. Depois disso, você pode abaixar o dedo e alisar os pelos na direção de seu crescimento. É aconselhável repetir o procedimento para fixar o resultado. Até o momento, tornou-se moda cortar as sobrancelhas bem curtas na ponte do nariz, o restante do comprimento para corrigir os pelos somente com pincas. Essa imagem deve ser mantida constantemente, aparando toda semana os pelos arrancados na ponte do nariz. Aparador para correção de sobrancelhas. Dicas de cosmetologistas experientes. Os mestres experientes dão algumas dicas e recomendações úteis sobre como cortar as sobrancelhas, se, além de cortar, for planejado. Modelar as sobrancelhas. Primeiro será necessário corrigir o comprimento e só depois arrancar os pelos indesejados. Todas as ações devem ser feitas lentamente e com confiança. A pressa inevitavelmente levará a erros e arruinará todo o evento. Os cabelos cortados crescem bastante, portanto o procedimento requer cuidados especiais. Não é necessário aparar muitos cabelos. Se forem muito curtos, ele se parecerá com restolho grosso e se projetará de forma desagradável em diferentes direções. Recomenda-se cortar os cabelos no máximo uma vez a cada 3 semanas. Não é necessário corrigir todo o comprimento das sobrancelhas. Basta aparar alguns pelos longos, fora da fileira geral de pelos. Muitas pessoas se enganam quanto ao fato de que, após o corte, as sobrancelhas ficam mais grossas e rígidas. Isso não é verdade. O programa de crescimento dos pelos é estabelecido pela natureza e não depende de correção. Na velhice, as sobrancelhas podem se tornar muito longas e espessas ou, ao contrário, muito esparsas, mas isso é consequência de alterações
hormonais no corpo associadas à idade. O corte de cabelo não tem nada a ver com isso. Para tornar os arcos uniformes e simétricos, apare-os alternadamente. Algumas pessoas cometem o erro de aparar completamente uma sobrancelha primeiro e depois a outra. Você não deve recorrer ao corte se os pelos na posição vertical não ultrapassarem o contorno das sobrancelhas. Se uma garota, mulher ou homem pode ostentar as sobrancelhas grossas e indisciplinadas com pelos duros, longos, saindo em direções diferentes e encaracolados, então a questão de saber se é possível cortar sobrancelhas não vale a pena. A princípio, é aconselhável confiar a beleza do seu rosto a um especialista experiente e só depois fazer o procedimento você mesmo. Por analogia com a experiência adquirida,